estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela Rede Mundo Maior Televisão. Hoje aqui conosco novamente o nosso amigo hipnólogo, ufólogo e escritor Mário Rangel. Tudo bom, Mário? Tudo maravilhoso. Então tá bom, Mário. Vamos continuar, né, a entrevista, né? Nós falamos semana passada num aspecto mais material da ufologia. Mas eu sei que você pesquisou diversos casos envolvendo seres de luz, episódios paranormais, uma série de coisas. Era aí que eu gostaria de entrar hoje, Mário, nesse tipo de caso. Mário, você já pesquisou algum caso envolvendo contato extracorpóreo? Ou o contato com ETs através de algum tipo de fenômeno extracorpóreo? Eu já. O que ocorre é o seguinte: há dois tipos de abdução. Há abdução em corpo físico, quando a pessoa é levada para dentro de uma nave, normalmente é examinado lá, raramente não é examinado, mas ela vai com o corpo físico. Alguns casos, inclusive, da pessoa que entrou na nave caminhando, como é o caso do Dr. João de Freitas Guimarães, que era professor de Direito e juiz do trabalho. Ele entrou, subiu a escada caminhando, corpo físico. Mas há alguns casos que não é assim, não. Em alguns casos que a pessoa vai no seu corpo etéreo. No seu corpo etéreo. A pessoa vai no corpo etéreo. A pessoa sai do seu corpo físico e vai no seu corpo etéreo para dentro da nave. Há vários casos assim. Quer dizer, há mais coisas entre o céu e a terra do que permite sonhar a nossa vã filosofia. É isso. É possível sair do corpo. No meu segundo livro, Sequestros Alienígenas 2, eu publiquei inclusive um capítulo sobre escolas no exterior e no Brasil para ensinar as pessoas a fazerem isso. Chama-se projeciologia. Há aqui em São Paulo institutos de projeciologia que ensinam isso ou dizem ensinar isso. Então é só colocar na internet projeciologia que vai localizar esses cursos ocorridos aqui. E alguns casos aparecem em ufologia, o que justificou a introdução de um capítulo no livro sobre esse assunto. Mas você poderia nos dar um resumo desse caso que você pesquisou? É isso, a pessoa é levada para a nave, mas no seu corpo astral. Não vai no corpo físico, não, ela vai no corpo astral. E aí tem uma série de ocorrências dentro da nave, inclusive, o que é curioso, exames na pessoa no corpo astral. O corpo físico não está ali, mas mesmo assim é possível fazer os ETs fazerem exames no corpo astral. Tem vários casos pesquisados assim. Hoje a nossa física fala a teoria das supercordas fala em 12 dimensões, universo paralelo, uma série de coisas. Poderíamos extrapolar, Mário, que talvez não sejam, vamos dizer, seres extraterrestres no grosso sentido, por exemplo, da nossa galáxia, de uma outra estrela, mas sim seres talvez oriundos de outras dimensões, Mário? Pode ser, Luiz, porque você vê, eu comecei a pesquisar com mais intensidade ufologia em 1980, ou seja, há 31 anos eu pesquiso esse assunto. E algumas das informações que a gente ouve repetidamente são impossíveis dentro dos nossos conhecimentos. A primeira impossibilidade é de uma nave vir de um outro sistema solar até aqui, porque são distâncias gigantescas. Mas é o seguinte, se nós fôssemos otimistas e disséssemos que uma nave veio
da estrela mais próxima, Próxima Centauri, que são 4,3 anos-luz de distância, essa nave teria que percorrer 38, quase 39 trilhões de quilômetros. Quer dizer, para a nossa ciência atual, uma viagem a Marte de 56 milhões de quilômetros leva 8 meses. Quer dizer, é muito complicado a gente admitir, né, que isso seja possível, a não ser que nós tenhamos um outro tipo de metodologia. Se a velocidade da luz, como está provado em laboratório, é o limite máximo no nosso universo, 300 mil km por segundo, talvez os nossos amigos se utilizem de atalhos interdimensionais ou espaço-dimensionais. Eu penso que talvez nem atalhos. Eles usam uma velocidade inimaginável para nós. Talvez um hiperespaço onde isso poderia ocorrer? Talvez a velocidade do pensamento. Porque nós temos alguns casos de ufologia em que foram vistos discos voadores. O disco voador estava aqui e de repente ele apareceu aqui sem percorrer o caminho. Há um caso notável no Irã, em que um piloto lá viu isso na frente dele. O general Parviz Jafari. Exatamente. Ele viu a nave na frente dele e, de repente, ela estava a 40 quilômetros de distância sem ter percorrido o caminho. Ela sumiu aqui e apareceu aqui. Não precisamos ir tão longe. Conversando com o coronel Leônidas, comandante do Sindacta 2, ele relatou que ele tomou um baile mais ou menos parecido. O objeto sumia do visual e do radar e se localizava à sua retaguarda, do caça F-5 que ele estava pilotando, e brincou com ele não sei quanto tempo em cima do céu dos campos, no momento que a nave se cansou da brincadeira e acabou indo embora. Isso. Eles têm alguma técnica que não é uma viagem que eles fazem. É como se fosse uma projeção. Ele some num local e aparece em outro. Coisa que nós não podemos nem imaginar isso. Como uma porção de outras coisas, eles ficam invisíveis ao olho humano. E, curiosamente, às vezes eles ficam invisível ao olho humano, mas visível ao radar. Às vezes ele é visível... A uma câmera infravermelha. Ele é visível... Não, ao radar comum. Não, tô falando, você não entendeu. Às vezes eu entendi. Ele é visível numa câmera e não é visível ao olho nu. Eu entendi. Então, você pode... É um trabalho bem interessante feito por um mexicano, que ele colocou duas câmeras lado a lado. Uma comum, uma filmadora comum, e uma de infravermelho. Infravermelho. Lado a lado, infravermelho, juntas, no mesmo tripé. Uma não a câmera normal não visou, não mostrou. E a outra mostra, lado a lado. Quer dizer, ela é visível em outros comprimentos de onda. Em outros comprimentos de onda. Mário, vamos para o nosso primeiro intervalo? Já já voltamos com a continuação da entrevista. Voltamos já já. Estamos aqui para o segundo bloco Fenômeno UFO de hoje, com o nosso amigo Mário Rangel. Antes de darmos continuidade à entrevista, vamos fazer aquele nosso convite. Clube Amigos da Boa Nova. Conheça essa iniciativa que tanto tem beneficiado a Rede Mundo Mar de televisão, a Rede Boa Nova de rádio. Filie-se, associe-se, através de uma pequena mensalidade, você vai ter descontos em eventos, em livros, uma série de benefícios, em troca você estará nos ajudando a melhorar cada vez mais a qualidade dos programas aqui da TV, assim como da rádio também. Então conheça essa iniciativa que é o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, você vai ser muito bem atendido, vai receber todas as informações de como nos auxiliar aqui, e em troca disso ter diversos bens. Mário, vamos continuar aqui. Tem pessoas, né, que são, parece que, influenciadas ou induzidas por esses seres, alguns casos artistas, pintores, músicos. Você já pegou algum caso assim envolvendo esse tipo
de contato com pintura ou alguma coisa assim, induzido por esses seres? Tem sim, tem sim. Há uma artista aqui de São Paulo, Maria Adília Rohagen, que foi abduzida, e a arte dela reproduz muita coisa da ufologia. Ela pinta telas e quadros com motivos ufológicos. E há outros casos também, né, de pessoas que artisticamente reproduzem casos de ufologia. Assim. Mário, deixa eu, assim, na sua opinião, né, essas pessoas passariam, tá, a reproduzir esse contato com esses seres através da arte, não importa se música ou pintura ou qualquer outra arte, apenas pelo fato do contato, ou você acha que por trás disso existe outra coisa mais profunda envolvida, talvez até um preparo coletivo da humanidade através desse tipo de obra? Veja, nós temos casos absolutamente famosos de pessoas que foram artistas muito jovens. Nós temos o caso de Mozart, que é conhecido, que ele aos 5 anos era um grande pianista, era um compositor. Nós temos o caso brasileiro famoso da Lully Oswald, que foi abduzida aos 50 anos de idade, mas quando ela tinha 2 anos e meio, tocava piano, a Lully Oswald, e aos 3 anos já tocava para público. Aos 2 anos e meio começou a brincar no piano e já tocava, saía música, sem nunca ter estudado. Quer dizer, há coisas na humanidade conhecidas, na história da humanidade, muito difíceis de entender, como essas habilidades de certas pessoas para música, para pintura, para arte de uma maneira geral, e que são injustificáveis para o nosso conhecimento. Mas são coisas reais. Se há ou não uma relação com ufologia, eu não sei dizer. Porque a Lully Oswald tocava piano, começou a tocar com 2 anos e meio, aos 3 anos era uma boa pianista, mas foi abduzida aos 50 anos, ao que parece. Ela foi hipnotizada, porque a Lully também, ela estava com missing time. Então ela foi hipnotizada por um famoso médico e hipnólogo que morava em Niterói e que recuperou a memória perdida dela. Não seria o Dr. Silvio Lago? Silvio Lago, o Dr. Silvio Pereira do Lago. Ele recuperou isso. Agora, nos documentos que eu li, eu não vi nada contando que ele levou a regressão de idade para a infância dela. Ele apenas, que eu sei, o Dr. Silvio Lago, ele queria saber o que ocorreu na abdução. Ele se restringiu ao episódio ufológico. Ele se restringiu ao episódio. Talvez, se ele tivesse levado a regressão de idade para a infância, poderia ter aparecido algo mais, mas essa informação eu não tenho. Mário, existem alguns casos que envolvem, né, o aparecimento de UFOs e eventos poltergeist. Você já chegou a pesquisar algum caso desse tipo? Não lembro se já pesquisei, não pesquisei tanto. Ou eventos paranormais, por exemplo, aparelhos passam a se ligar e desligar sozinhos. Há muita gente que declara isso, que passa a ligar e desligar aparelhos na sua casa. Eu pesquisei vários casos que a pessoa diz isso, que lâmpadas queimavam, computador tinha problema e
aparelhos eletrodomésticos ligavam e desligavam, a televisão ligava e desligava, mas há esses registros. Mário, é uma área assim, talvez algumas pessoas não gostem muito de tocar, né? Casos envolvendo crianças, tá? Abdução de crianças. Você chegou a se deparar com um caso desse tipo já? Inúmeros casos. Inúmeros casos. Apenas o que ocorre é o seguinte: eu não hipnotizo a criança, eu hipnotizo o adulto, faço a regressão de idade para a infância, e aí, regredida na infância, o adulto conta que foi abduzido quando era criança. Mas são muitos casos, nos 2 livros meus há vários casos. E como é que é o procedimento com relação às crianças? Muitas Esses vezes seres fazem o mesmo procedimento que no adulto ou há diferença? Não, muitas vezes o ET atrai a criança com brinquedos. Eles têm uns brinquedos que acendem. Hoje até as nossas crianças, os meus netos, têm um brinquedo que acende uma luz dentro e é bem bonitinho. E eles têm um brinquedo que é desse tipo, é redondo e luminoso. Então há luzes de cores diferentes, muito bonitas as cores, e eles usam esse brinquedo para atrair a criança. Mário, eu vou pedir um favorzinho para você. Você vai continuar relatando essa experiência com criança logo depois do nosso segundo e último intervalo. Maravilhoso. Então ótimo. Voltamos já já. Estamos aqui para o último bloco, Fenômeno UFO de hoje. É uma pena, né? Passa depressa, porque o Mário tem uma casuística fantástica para relatar, mas o nosso amigo Mário vai voltar, né? Numa próxima oportunidade. Mas no bloco anterior nós estamos tratando de crianças. E você disse que esses seres atraem as crianças através de brinquedos luminosos. E eu perguntei para você, e o procedimento desses seres com as crianças? É igual ao que eles têm com adultos ou há diferenças? É um pouco diferente. Em parte é a mesma coisa, porque a abdução é uma tremenda violência que faz com uma pessoa que não tem condição de se defender. Ou seja, criança, ou seja, adulto, é uma violência. Pela nossa lei é um crime. E eles fazem isso. Com as crianças, eles às vezes usam esse artifício de usar um brinquedinho, uma luz. No segundo livro eu tenho um episódio desses que a pessoa foi atraída com uma luz, inclusive sob hipnose ela desenhou essa luz que está publicada no meu segundo livro. Mas é isso, eles atraem a criança, usam artifícios. Há casos não da minha experiência, mas que está livro de outros autores, que usam uma espécie de palhaço. O palhaço vem brincando e de repente envolve a criança e leva a criança, mas a quantidade de crianças abduzidas na minha pesquisa é muito grande. Casos, repito, que eu hipnotizei o adulto e que contou o que aconteceu quando era criança. Existem alguns casos, o Hopkins narra isso, que as crianças, em alguns casos, passam por uma série de testes psicológicos dentro da nave. São colocados diante de determinadas situações ou brincadeiras para se fazer uma avaliação do perfil psicológico daquela criança. Você chegou a pegar algum caso envolvendo esse tipo de teste? Não. Há uma diferença muito grande no meu trabalho, o trabalho do Bud Hopkins. O Bud Hopkins é um dos mais importantes hipnólogos de ufologia do mundo e ele é um artista plástico premiado. E ele ensinou hipnose, inclusive para professores universitários. O Dr. John Mack foi o Bud Hopkins que o ensinou hipnose e ufologia. Ele era um PhD. Era um PhD em psicologia, premiado, psiquiatra, professor universitário, mas aprendeu a hipnose ufológica com o Bud Hopkins, que era um pintor, que é um pintor.
O Bud Hopkins faz inúmeras hipnoses com a mesma pessoa. Então, ele levanta uma quantidade de informações do abduzido muito maior das que eu levanto. Eu faço normalmente, salvo algumas exceções, mas normalmente eu faço uma hipnose com a pessoa. Eu faço uma hipnose, verifico, constato que a pessoa foi abduzida, mas não faço outras hipnoses. A minha hipnose, um dia é feita a hipnose e o que eu consegui levantar é isso, porque eu acho, eu não gosto de ficar fazendo várias hipnoses, porque pode, inclusive, não estou dizendo que ocorra isso com o Bud Hopkins, de jeito nenhum, mas você pode criar fantasias numa segunda hipnose. Então, eu não gosto de fazer. E depois também, o que eu acho é o seguinte, a pessoa quer saber se foi abduzida, eu constato se foi abduzida, mas não entro nesses detalhes que exigiriam várias hipnoses, demoradas hipnoses, etc. Agora, o Bud tem vários livros publicados, alguns extensos, ele conta o mesmo caso de uma maneira muito extensa, ele e outros hipnólogos, né? Eu tenho anotações sobre 211 hipnólogos em 30 países. Eu tenho os dados de 211 hipnólogos em 30 países. E alguns deles fazem várias hipnoses, o que é necessário muitas vezes para escrever um livro inteiro sobre um caso. Você fazendo uma hipnose como eu faço, você escreve um capítulo de um livro, que os meus livros são isso, é um capítulo com um caso. E alguns autores não, escrevem um livro inteiro sobre um caso. Então, é essa a diferença. Alguns que fazem muitas hipnoses, eles obtêm esse tipo de informação que eu não tenho tempo de chegar a pesquisar isso. Entendi. Quer dizer que você não faria isso porque existe o risco, então, de uma fantasia por parte do hipnotizado? Pode haver, entrar uma fantasia na pessoa. Pode entrar uma fantasia. A hipnose, você precisa ser muito cauteloso com ela. Todos nós, 211 que fazemos isso, sabemos disso. Você tem que ser muito cauteloso para você não introduzir uma falsa lembrança na pessoa. Então, as perguntas que a gente faz durante a hipnose são perguntas que não podem sugerir nada, porque o hipnotizado ele está num momento de está sugestionável. Então você não pode fazer uma pergunta, por exemplo, que sugira alguma coisa. Por exemplo, o ET tem algum emblema na roupa dele? Eu estou sugerindo que ele tem uma roupa. Se eu estou sugerindo que ele tem uma roupa e que nessa roupa tem um emblema, se o hipnotizado disser que tem a roupa e tem um emblema, corre o risco de você ter colocado isso na cabeça dele. Então, são perguntas que a gente não pode fazer. E como? Se você faz uma hipnose na pessoa e volta dias depois para uma segunda e dias depois para uma terceira, há um tempo em que a pessoa pode receber uma sugestão externa, através de um programa que assiste, através de um livro que lê, de uma revista que lê. Então a gente precisa ser cauteloso. O Bud Hopkins é muito cauteloso e outros são muito cautelosos, mas Você prefere minorar esse risco? Eu prefiro minorar o risco, é isso aí. Mário, queria te agradecer pela tua presença, você vai voltar aqui com a gente logo, logo. E, novamente, eu faço convite para os nossos amigos telespectadores. Críticas, sugestões de pauta, com o maior prazer nós iremos atender. É muito fácil.
fenomenofo@redemundomaior.com.br, você entra diretamente em contato aqui conosco. Queria desejar uma ótima semana a todos, um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO. Até lá!